Nos versículos finais do Apocalipse dos Animais, o texto mais estranho e menos comentado do livro de Enoque, acontece algo que nenhum outro texto apocalíptico judaico ousou descrever. Todas as espécies da terra deixam de existir enquanto espécies separadas. Enoque está de pé diante da visão final e vê nascer um touro branco de chifres tão grandes que todos os outros animais do campo e todas as aves do céu se curvam diante dele, aterrorizados, implorando a sua proteção. Até aqui, a cena pareceria apenas mais uma imagem messiânica. Mas o detalhe perturbador vem a seguir. Os lobos que devoraram as ovelhas ao longo de gerações, as águias que lhes arrancaram os olhos, as raposas que se banquetearam com os fracos, todos, sem exceção, começam a transformar-se. E transformam-se todos na mesma criatura, um touro branco, idêntico ao primeiro. No fim desta visão, já não existem predadores nem presas. Existe apenas uma forma. Para perceber por que é que isto é a imagem mais radical de todo o livro de Enoque, é preciso voltar ao início, a um outro touro branco, o primeiro de todos, que tinha um nome, Adão. O Apocalipse dos Animais ocupa os capítulos 85 a 90 do livro de Enoque e é, na prática, um resumo cifrado de toda a história humana, do princípio ao fim, contado através de código zoológico. Cada personagem bíblico recebe uma forma animal. Cada nação recebe uma espécie. Os estudiosos situam a redação final deste texto algures no século II antes da Era Comum, provavelmente durante a Revolta dos Macabeus, quando os judeus fiéis enfrentavam a ocupação seleucida e precisavam de uma narrativa que desse sentido ao sofrimento presente através de uma promessa futura. Mas o autor não assina como um contemporâneo dos Macabeus. Assina como Enoque, o patriarca anterior ao dilúvio, o homem que caminhou com Deus segundo Gênesis e que, neste livro apócrifo, recebe visões que atravessam toda a linha do tempo, do Éden ao juízo final. É essa arquitetura que torna o touro branco do fim tão significativo. Ele não é uma imagem isolada. É a resposta direta a uma pergunta colocada muitos capítulos antes, no instante exato em que a história começou a correr mal. Porque a história, neste código, também começa com um touro branco. Adão nasce como um touro branco e Eva como uma novilha vermelha. Durante gerações, a linhagem de Sete continua branca, pura, no vocabulário simbólico do texto. Mas depois, surge um momento que qualquer seguidor deste canal já reconhece. As estrelas caem do céu. No Apocalipse dos Animais, os vigilantes não são anjos com asas, são estrelas literais que descem e se misturam com as novilhas da terra. E dessa união nascem criaturas que o texto recusa classificar como bois, ovelhas ou qualquer animal doméstico. Nascem elefantes, camelôs e asnos, animais gigantescos e vorazes que começam a devorar tudo que encontram, incluindo-se uns aos outros. Este é o detalhe que quase ninguém sublinha. A diversidade de espécies, neste texto, não é uma característica original da criação. É uma ferida. É o instante em que uma única linhagem, branca, íntegra, se fractura em dezenas de formas diferentes, cada uma marcada pela fome e pela violência que a corrupção angélica introduziu no mundo. O dilúvio varre os gigantes devoradores, mas não repara a fractura. Noé nasce, também ele, como um touro branco, um eco direto de Adão, quase uma segunda oportunidade para a linhagem original. Mas depois do dilúvio, os seus descendentes já não voltam a ser todos brancos. Dividem-se. Os filhos de Noé tornam-se touros de cores diferentes, e das suas linhagens nascem, por sua vez, as várias nações da terra, cada uma representada por uma espécie distinta. Leões, leopardos, lobos, javalis, raposas, hienas, abutres, corvos, águias. Israel, a linhagem escolhida, é reduzida a ovelhas, o animal mais indefeso de toda a lista. Todas as outras nações que cruzam o caminho de Israel ao longo da narrativa aparecem como predadores ou aves de rapina. O Egito são lobos, os filisteus, cães selvagens. Babilônia e as potências posteriores tornam-se ursos, javalis e aves de bico afiado. A mensagem visual é direta. Desde o dilúvio até o presente do autor, a história é uma cadeia alimentar e Israel está sempre no fundo dela. Mas o texto acrescenta uma camada ainda mais desconfortável. O próprio Senhor das Ovelhas entrega o seu rebanho, temporariamente, a 70 pastores, figuras angélicas encarregadas de vigiar e disciplinar Israel durante os períodos de castigo.
O problema é que esses pastores excedem sistematicamente o castigo que lhes foi ordenado. Matam mais ovelhas do que deviam, e um anjo escriba vai registrando, em segredo, cada excesso, cada abuso de poder cometido por estes vigilantes celestes sobre o rebanho que deveriam apenas corrigir. É uma acusação notável para um texto deste período. Mesmo os agentes que actuam supostamente em nome da justiça divina são susceptíveis de corrupção, e essa corrupção fica registrada à espera de um ajuste de contas. As ovelhas, entretanto, tornam-se cada vez mais cegas, outro símbolo recorrente do texto, usado para descrever a perda gradual da fidelidade e da visão espiritual do povo. É neste ponto de exaustão quase total, com o rebanho disperso, cego e reduzido a uma fração do que era, que a narrativa finalmente convoca o julgamento. O julgamento, neste texto, não é discreto. Um trono é erguido no meio de uma terra agradável. Os livros são abertos diante do Senhor das Ovelhas, e 3 grupos são chamados, um a prestar contas. As estrelas caídas que geraram a corrupção original, os pastores que excederam o seu mandato e as ovelhas que se deixaram cegar e desviar. As estrelas e os pastores infiéis são atirados para um abismo de fogo, uma imagem que este canal já explorou noutro contexto, ligado ao destino específico dos vigilantes. Mas aqui, esse abismo não é o centro da história. É apenas a porta que precisa de se fechar antes que a verdadeira transformação possa começar. Só depois de os agentes da corrupção serem definitivamente removidos é que o texto permite à narrativa avançar para a construção de algo novo. E é aí que a visão do touro branco começa, de facto, a tomar forma. Depois do julgamento, a antiga casa, o templo, no código do texto, é removida por completo, dobrada e levada para fora do lugar onde estava. No seu lugar, o Senhor das Ovelhas ergue uma casa nova, maior e mais alta do que a primeira, com pilares mais fortes e ornamentos mais ricos. E aqui acontece algo que contradiz diretamente toda a lógica de predador e presa construída ao longo da narrativa. Todas as ovelhas dispersas são reunidas dentro desta casa nova, mas também o são as bestas selvagens e as aves de rapina, os mesmos lobos, hienas e águias que tinham devorado o rebanho durante gerações. Eles não são destruídos. Aproximam-se da casa, prostram-se diante do Senhor das Ovelhas e pedem para entrar. E são aceites. É um dos momentos mais silenciosamente radicais de todo o livro de Enoque. A fronteira entre quem perseguia e quem era perseguido deixa de fazer sentido antes mesmo de a transformação final acontecer. A casa nova já não distingue predadores de presas, distingue apenas quem se curva e quem não se curva. É dentro desta casa que nasce o touro branco de chifres imensos. O texto descreve-o com uma insistência quase física. Chifres grandes, visíveis, diante dos quais todas as bestas do campo e todas as aves do céu sentem temor e lhe dirigem súplicas continuamente. Não é apresentado como mais um animal entre outros. É apresentado como ponto de convergência de toda a história anterior, o momento em que a linhagem que começou com Adão se fracturou com os vigilantes, se dispersou em dezenas de nações animais ao longo de gerações de violência, finalmente encontra o caminho de volta a uma única forma. E o texto não deixa isto em aberto. Descreve explicitamente que todas as gerações de animais presentes se transformam, uma a uma, na mesma espécie do touro recém-nascido. As ovelhas tornam-se touros brancos. As bestas selvagens tornam-se touros brancos. As aves de rapina tornam-se touros brancos. A cadeia alimentar que estruturou toda a narrativa desde o dilúvio simplesmente deixa de ter sentido, porque deixam de existir categorias diferentes de criaturas entre as quais essa cadeia possa operar. Mas há ainda um detalhe final, quase escondido no último versículo da visão, que os estudiosos discutem há décadas sem consenso total. De entre todos os touros brancos recém-transformados, um destaca-se, descrito como tornando-se um grande animal, com grandes chifres negros na cabeça, perante o qual o próprio Senhor das Ovelhas se alegra, junto com todos os outros touros. Algumas leituras identificam esta figura como um símbolo messiânico, um novo Adão que preside a humanidade restaurada. Outras leituras, mais cautelosas, apontam para uma referência a uma figura de liderança específica dentro da comunidade que produziu o texto. O que quase todas as leituras concordam é nisto. A visão termina numa unidade que não existia desde antes da queda das estrelas.
Toda a diversidade de nações, de predadores e presas, de opressores e oprimidos, gerada pela corrupção introduzida pelos vigilantes, é desfeita na imagem final do livro. Não há vencedores a saquear vencidos. Há apenas uma espécie, reunida à volta de uma única figura, naquilo que o texto trata como o fecho de um círculo aberto muitas gerações antes. O que este final revela, lido em conjunto com o início da visão, é uma estrutura pouco comum entre os textos apocalípticos judaicos deste período. A corrupção angélica não é apenas um episódio de violência antiga que precisa de castigo. É apresentada como a origem literal da fragmentação entre os povos, da existência de espécies humanas separadas, umas destinadas a devorar as outras. E o juízo final, neste texto, não se limita a punir os culpados. Desfaz a própria fragmentação, devolvendo tudo à forma única que existia antes de as estrelas caírem. É uma resposta bíblica pouco conhecida a uma pergunta que atravessa este canal desde os primeiros vídeos. O que é que os vigilantes realmente quebraram e pode alguma vez voltar a ser inteiro? Este texto responde que sim, mas só depois de tudo, sem exceção, ser levado ao mesmo ponto de partida. Fica então a pergunta para ti. Achas que esse touro branco final é literalmente o mesmo Adão do início da visão, reconstituído, ou é uma criatura nova, que apenas herda sua forma? Escreve a tua resposta nos comentários, com o versículo ou o detalhe do texto que te faz pensar assim.